Boa tarde. Mais uma vez aqui nos encontramos em meio a um final de tarde. Daqui a pouco nós estamos começando a noite desta quinta-feira. E eu quero mais uma vez aqui trazer uma singela palavra para os amados irmãos. Como vocês, que estão acostumados a me ouvir, a me ver, já me conhecem, eu não vou falar aquilo que você quer ouvir. Eu vou falar aquilo que alegra a Deus, não aquilo que alegra você. Até porque, se você for analisar verdadeiramente a Bíblia, tudo que os apóstolos, tudo que Jesus Cristo, tudo que os profetas e sacerdotes falaram lá atrás, não foi para agradar quem lhes ouvia. O que aqueles homens, incluindo Jesus Cristo, falavam, ia em contramão daquilo que o homem queria ouvir, verdadeiramente aquilo que o homem queria ouvir, ia de contramão de tudo que o homem buscava, porque esse é o verdadeiro evangelho, é a contramão daquilo que eu quero. O evangelho daquilo que eu quero não é evangelho, é facilidade. E o evangelho, ele não é facilidade. O evangelho, ele não é fácil. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que os céus, ele é tomado à força. Então, a partir do momento que o evangelho é tomado à força, a partir do momento que o céu é tomado à força, então o evangelho não é fácil. Quem prega hoje facilidade, está pregando um evangelho anátema, um evangelho mentiroso, um evangelho deturpado. Volto a dizer, é uma tecla que eu vou bater sempre, porque é uma tecla também que a maioria esmagadora dos líderes batem para manter o povo dentro da igreja, com seus corações neste século, mas para manter o povo dentro da igreja. E na maioria das vezes, o povo desviado dentro da própria igreja. Porque a tecla que os líderes hoje batem é prosperidade, vitória, conquistas, bênçãos e campanhas. Eles batem em cima disso, eles pregam isso. Eu prego contra isso. Eles pregam a favor disso. Eu ensino dentro desta palavra contra isso. Volto a dizer, é dito pela própria boca de Jesus Cristo, o céu é tomado à força. Volto a dizer, se é tomado à força, não existe facilidade. E o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer é: Jesus não ostentou bens materiais. Vocês entenderam o tema? Jesus Cristo não ostentou bens materiais, mesmo sendo ele dono do ouro e da prata, mas ele não ostentou bens materiais. É forte, não é? Ele é Deus. Foi, é e sempre será. Mas quando o homem aqui na terra, desde o seu nascimento, já no seu nascimento já mostra a não ostentação dele, pois ele nasceu numa manjedoura. No transcorrer da sua vida, a mesma coisa, morou numa casa hiper humilde,
E depois que ele sai para dar início ao seu ministério, ao seu chamado, aí que ele viveu na humildade mesmo. Jesus Cristo não ostentou bens materiais. E olha que ele podia, mas ele não quis, para que nós hoje também não viéssemos ostentar. Só que hoje, ninguém dá esse segmento que Jesus nos mostrou lá. Todo mundo quer conquistas. A maioria esmagadora quer bens materiais. Casas luxuosas, carros do ano, carros importados, muito dinheiro na sua conta bancária. Se Jesus ele vivesse no nosso meio hoje, você acredita que ele viveria como os líderes hoje vivem? Ele manteria a mesma humildade lá de trás. E cujo tema dessa mensagem é: Jesus não ostentou bens materiais. Eu queria começar já ali no livro de Mateus, capítulo 10, do verso 5 ao verso 10. E diz assim, preste atenção: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: o Senhor deu uma ordenança aos seus 12 discípulos, após chamá-los. Olha só, a ordenança de Cristo, muito diferente do que hoje os líderes vivem. O próprio Cristo não viveu, por isso que ele mandou que os seus discípulos vivessem o que ele viveu. Será que os líderes hoje estão vivendo o que Jesus viveu, o que os apóstolos viveram? Vamos lá. Não irei pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Veja bem, de graça recebestes, de graças dai. Não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem tampouco bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Veja bem, quando o Senhor diz ali para eles assim, a primeira ordenança: não ireis pelo caminho das gentes, é não andar com ímpio, até passar pela cidade ímpia para ganhá-la para Jesus, não permanecer nela, não se aliar a ela. Veja bem, porque ele diz: nem entrareis em cidades samaritanas, não ireis pelo caminho das gentes, um povo inverso ao povo de Deus. Até porque o Senhor diz que nós estamos nesse mundo, porém não pertencemos a ele. Poderíamos até passar pelo ímpio, entrar em cidades ímpias, mas passando pelos ímpios e falando de Cristo, entrando nas cidades ímpias, abençoando, falando de Jesus, fazendo visitas, curando os leprosos, expulsando os demônios, abençoando as famílias. Somente isso, nada além disso. E ele diz que nós recebemos o dom da ciência da palavra, o dom da cura, o dom da revelação,
Os 9 dons, digamos desta forma, porque Jesus Cristo ele teve os 9 dons. Paulo também teve muitos. Os apóstolos tiveram. Mas em nenhum momento eles cobraram por ter os dons. Eles nunca cobraram para pregar. Eles não cobravam, onde eles passavam eles não cobravam. Meu Deus. Eles não cobravam para louvar. Meu Deus. Eles não cobravam para curar. Meu Deus. Eles não cobravam para abençoar. Meu Deus. Eles não cobravam para expulsar demônios. Meu Deus. E hoje? E hoje, minha igreja? O que os líderes fazem hoje? O que, entre aspas, esses que se dizem ser cantores gospels, o que eles fazem? É lamentável. E muitos atrás de um púlpito, em meio a uma tribuna, diz que Deus está feliz. Mentira, isso é mentira. São líderes mentirosos. São cantores mentirosos. Eu digo na cara de qualquer um. São mentirosos. Líderes homens e líderes mulheres. Todos mentirosos. Jesus não está feliz. Jesus está triste, porque ele está vendo de lá de cima, sentado à direita de Deus Pai, o caminho que a sua igreja está traçando. Homens mais amantes das suas cobiças pessoais, ostentando bens materiais, líderes, donos de fazendas, criação de gado, carros importados nas suas garagens, morando em condomínios luxuosos, milionários, alguns bilionários, tudo líderes. Meu Deus, com as suas igrejas suntuosas, gastando fortunas para colocar um ar-condicionado central, cadeiras almofadadas, templos gigantescos. Não é isso que Jesus quer, não. O único templo que o Senhor nos relata grande na Bíblia é o templo de Salomão. É o único. Fora isso, as outras demais igrejas ou congregações eram coisas simples. Simples. E o que nós vemos hoje? Disputa de líderes para ver quem tem a maior igreja. Enquanto isso, ser humano morrendo, ser humano passando fome. Esses líderes que gastam essas fortunas, construindo esses mega templos, vai uma ovelha deles bater lá na porta da casa dele, pedir um prato de comida, para ver se ele vai atender. Porque quanto maior o templo, mais pessoas cabem, e tendo muito mais pessoas dentro do templo, a arrecadação é maior. Isso é fato, isso é real. São falsos profetas pregando um evangelho anátema, antibíblico. São ladrões, cães vorazes, cadelas vorazes. No livro de Mateus, capítulo 8, no verso 20, olha só o que o Senhor fala. E disse Jesus: as raposas têm covis,
e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Olha a simplicidade de Jesus Cristo. Olha a humildade de Jesus Cristo. Em todo o tempo que ele aqui esteve na terra, na figura humana, ele não se importou com nada com que os seus olhos pudessem ver ou com que os seus dedos, suas mãos pudessem apalpar. A preocupação de Jesus Cristo estava em mim, estava em você, estava em nós, seres humanos. E hoje, qual é a preocupação do líder? É você? Sou eu? Ou a preocupação dele está nele? Na sua família? Temos que nos preocupar com a nossa família? Sim, até porque a própria palavra de Deus, ela diz que se eu não sei governar a minha casa, automaticamente eu também não haverei de saber governar a casa de Deus. Mas o Senhor também diz algo muito interessante, que aquele que ama os seus antes dele, não é digno dele. Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha, mas eu não posso amar a minha esposa, eu não posso amar a minha filha antes de ser fiel a Deus. Meu Deus, não levarei alforjes no caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Muitos vão falar, mas pastor Augusto, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Elias foi alimentado por corvos. O Senhor abençoou ele para que ele ficasse ali à beira do ribeiro, e dali do ribeiro matasse a sua sede. E quando o ribeiro secou, ele já tratou o coração de uma viúva. E assim enviou Elias, e chegando lá, a viúva alimentou Elias. Tu é um líder ou tu é um incrédulo? Tu é um líder de fé, crê que Deus possa te abençoar, ou tu é um incrédulo? Tu busca se abençoar ou tu espera Deus abençoar você? Porque se eu não espero Deus me abençoar e eu procuro me abençoar, eu vou fazer tudo contrário a esta palavra. E é o que os líderes hoje estão fazendo. Eles estão fazendo tudo contrário à palavra de Deus, porque eles estão abençoando a si próprio, acumulando fortunas e riquezas para si. Veja bem, as 7 igrejas da Ásia, está ali no capítulo 2, versículos 7, 17, 26 e 28, e no capítulo 3, no verso 5, 12 e 21, fala a respeito de 7 igrejas da Ásia. Das 7, somente duas alegraram o coração de Deus. 5 das 7 foram reprovadas. Como a maioria das igrejas hoje, eu quero acreditar, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que começou fervorosa, com amor no coração, querendo praticar o amor, a caridade, sendo fiel à palavra, mas com o passar do tempo, ela esqueceu, ela enterrou primeiro o amor, e por motivo disso, ela foi reprovada por Deus. A igreja de Esmirna, foi uma igreja aprovada por Deus, porque materialmente ela era pobre. Veja bem, a igreja de Esmirna era uma igreja materialmente pobre, uma igreja pequena, uma igreja simples, humilde, mas espiritualmente viva.
A maioria desses templos suntuosos, luxuosos, que cabe aí trocentas mil pessoas, é igual aquela passagem que diz: tem fama que está vivo, porém está morto. Porque o Senhor não vai vir buscar quantidade, Ele vai vir buscar qualidade. Veja bem, quando o Senhor traz o dilúvio ao mundo, todo mundo, o planeta foi reprovado por Deus, com exceção de Noé e sua família, e as suas noras. A igreja de hoje está assim, em meio a uma igreja com 10, 15, 20 mil pessoas, pode ter certeza, com 20 mil, 19.900 está reprovada. Somente 100 está aprovada por Deus. É verdade. Pastor, o senhor está me julgando? Não, não estou julgando. Ontem eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, em meio a essas mensagens que eu posto no meu canal no YouTube, no WhatsApp, no meu Face. Um homem para mim chegou e falou assim: não cabe nós a julgar, o que nós temos que fazer é orar. Aí eu fiquei analisando essa palavra que ele mandou para mim, aí eu fiquei observando. Então, por que Deus deu a posição para Sansão julgar? Por que Deus permitiu que Débora julgasse? Por que Deus permitiu que viesse a ser escrito um livro cujo nome é Juízes? Por que Deus permitiu que tivesse um homem, um profeta chamado Ezequiel, que profetizasse contra líderes, contra reis, contra reinos? Por que Deus permitiu que Paulo batesse contra os falsos profetas? Por que Ele permitiu que Tiago, Timóteo, Judas, Pedro batessem contra os falsos profetas? Se Ele permitiu que esses homens lá atrás pudessem falar, por que eu hoje não posso? Já que os falsos profetas são muito mais do que no passado. Enquanto, vou dar um exemplo aí, pequeno, enquanto no passado eram 1000, hoje, em pleno século XXI, é 1 milhão. Vocês sabiam que só no nosso Brasil, só na nossa nação, existe cerca de 40 mil denominações cadastradas? Será que Jesus quer isso? São 40 mil igrejas com nomes diferentes, e na maioria das vezes cada uma pregando um Cristo diferente, e falando uma para a outra, um para o outro: venha para a minha igreja, que na minha igreja tu vai ser abençoado, venha para a minha igreja, que a minha igreja você vai crescer. Por que na igreja de José vai ser abençoado e na igreja de Manuel não vai ser abençoado? Então é sinal que cada igreja está pregando um Cristo diferente. Na verdade, Jesus Cristo não queria nem Assembleia, nem Batista, nem Presbiteriana, nem Metodista, nem Nova Vida. Ele queria uma única igreja com um único nome: a Igreja de Cristo. Porque Jesus não vai vir buscar Assembleia, Jesus não vai vir buscar Batista, Jesus não vai vir buscar placa, Jesus vai vir buscar aquilo que é dele e que ainda habita na terra, que é o seu Espírito. São 40 mil igrejas cadastradas, fora as que não são cadastradas, mas que estão com as suas portas abertas. E aí, o que essas igrejas têm pregado? O que o ser humano, o que o crente tem aprendido dentro dessas igrejas? A igreja de Pérgamo, ela habitava no mesmo lugar que Satanás. Foi reprovada. Ela não fazia a mesma coisa, mas engraçado, ela aceitava. Isso é conivência. Às vezes você está dentro de uma igreja e o seu líder está trazendo inúmeras aberrações para dentro da igreja, inúmeras situações antibíblicas.
Você não sai dessa igreja e você permanece. Mesmo que você não concorde, mas você permanece. Isso é conivência. Era assim que estava a igreja de Pérgamo. Ela habitava no mesmo lugar de Satanás. Não fazia o que eles faziam, mas aceitava a prática. A igreja de Tiátira, ela até praticava a caridade, mas buscava profetas que gostam de entregar esses revelamentos, esses adivinhos da vida. Eram até pessoas boas de coração, mas o intuito delas não era nem adorar a Deus, louvar a Deus, mas buscava aquilo que lhe agradava. Aonde tinha um profeta revelando, fazendo revelamento, trazendo uma adivinhação daqui, uma adivinhação dali, ali eles estavam. Meu Deus. A igreja de Sardes, humanamente dizendo, ela estava até viva. Humanamente. É o que a gente vê hoje dentro das igrejas. Você passa na porta de uma igreja, que você ouve, lá de fora você ouve, muitos glórias, muitos aleluias, louvores, humanamente viva, mas morta espiritualmente. Porque não adoram a Deus de coração. A própria palavra de Deus, ela diz que muito buscam o Senhor apenas com a boca, com os seus lábios, mas o coração está a quilômetros de distância do Senhor. A igreja de Filadélfia também foi uma igreja aprovada. Somente Filadélfia e Esmirna foram aprovadas. Das 7, somente elas 2. Filadélfia era uma igreja que passava por lutas. Uma igreja que sofria, mas não negava a Cristo. Não negou a Cristo. Isso é igreja. A igreja de Laodiceia, uma igreja morta. Era uma igreja tão ruim, que o apóstolo Paulo nem entrou nela para procurar saber como ela se encontrava, nem passou pela porta para fazer uma visita. E o Senhor fala algo interessante nesta mesma igreja: quem dera que tu fosse frio, porque tu és morno, não é quente, vomitar-te-ei da minha presença. No livro de João, capítulo 13, no verso 34, veja só o que o Senhor Jesus Cristo ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Isso é evangelho, amor. Uma vez um homem perguntou para mim: pastor Augusto, resume a Bíblia. Eu falei com muita alegria no meu coração: vou resumir a palavra de Deus com 4 letras: amar. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos amou, por isso ele veio. Se prega hoje sobre o amor, se ensina o significado dessa palavra de 4 letras, amor. Se ensina
ensina hoje dentro da igreja a amar? Você, líder, você fala de amor dentro da sua igreja? Você ensina a sua igreja a amar? Ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 24, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Corinto. Ele diz assim, que ninguém busque o seu proveito próprio, porém antes cada um o que é de outrem. Eu não me preocupe com a minha necessidade, com o meu problema. A minha necessidade, meu problema eu entrego na mão de Deus. Mas que eu me preocupe com o teu problema, com a tua necessidade. Isso é Bíblia. Isso é palavra. Será que alguém prega isso dentro da igreja? Será que se ensina isso dentro da igreja? A não ser individualista. Porque é isso que Paulo está falando. Que o crente não seja individualista, mas que ele se preocupe com o seu semelhante, de como o seu semelhante se encontra, se ele está precisando de um abraço, se ele está precisando de uma palavra, se ele está precisando de uma mão estendida, se ele está precisando de um colo, de um ombro, de uma lágrima, uma oração, de uma visita. Isso é evangelho, isso é palavra. Mas o que se prega hoje dentro da igreja? Volto a dizer, individualismo. Se prega o visível, palpável, riqueza, prosperidade, bênção, campanha, conquistas, vitórias. É só isso. E ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1 e no verso 13, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Verso 1 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, eu posso falar a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não amar, de nada adianta. Ou seja, eu não vou ver a glória de Deus. E no verso 13, desse mesmo capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo finaliza para a igreja de Corinto. Ele diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém entre estes três, o maior destes é o amor. E o que nós temos ensinado dentro da igreja, o que os líderes hoje têm vivido, ou eles têm pregado para que o homem viva. O que você tem procurado viver? Fora uma vida com Deus. Apesar que se o homem vive uma vida com Deus, ele é praticante dessa palavra. Se ele não pratica essa palavra, é porque ele não tem vida com Deus. Porque o homem que tem vida com Deus, ele não se preocupa com ele se preocupa com o seu semelhante. O homem que tem vida com Deus, ele não está nem aí para as coisas que os seus olhos veem ou que as suas mãos apalpam. O homem que tem vida com Deus, ele ama. O homem que tem vida com Deus, ele pratica o Evangelho de Cristo. O homem que tem vida com Deus, ele dá continuidade no legado de Jesus Cristo. Meu Deus! E o que a gente vê nos dias de hoje é algo completamente diferente. Homens presunçosos, volto a dizer, homens mais amantes das suas cobiças, homens ladrões, mulheres ladras, pregando um evangelho anátema, deturpado, enganando quem lhe ouve, iludindo quem lhe ouve, vendendo a palavra, obrigando quem lhe ouve a comprar sua fé, vendendo cânticos, fazendo livre comércio dentro da casa de Deus, vendendo meias ungidas, vendendo pilastras simbolizando aquelas colunas do templo de Salomão, vendendo canetas ungidas, vendendo vassouras ungidas,
vendendo um vidrinho com um pouquinho de água, dizendo que é água que veio lá do Rio Jordão, que Moisés bebeu, passando envelopes de inúmeras cores, fazendo um arco-íris dentro da igreja, homens solicitando: eu preciso de 10 pessoas com 100 mil reais, eu preciso de 100 pessoas com 1 milhão de reais. Isso é roubo, são ladrões, ladrões. E uma coisa que me chama a atenção: os apóstolos de Jesus Cristo, por onde eles passavam, eles faziam discípulos, e a própria palavra de Deus, ela diz que aqueles homens, na maioria das vezes, seguiam eles, como uma grande multidão seguiu a Jesus. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Eu sei que o dízimo, ele é obrigatório, biblicamente dizendo. A oferta, ela é alçada, ela é dada por amor. Mas em que momento o Senhor Jesus Cristo, ele diz na palavra dele que se eu não dizimar, eu não vou herdar o reino dos céus? Em que momento os apóstolos disseram que se eu não dizimar, eu não vou herdar o reino dos céus? Eu posso, por não dizimar, eu posso até dar liberdade ao gafanhoto de tirar tudo que eu tenho, mas quanto à minha salvação, pelo amor de Deus. E me mostra na palavra aquela multidão que seguia Jesus. Em que momento Jesus pediu dízimo àquele povo? Em que momento Jesus pediu oferta àquele povo? Os obrigou a dar dízimo ou oferta. Em que momento Jesus fez isso? Em que momento aqueles homens, aquela multidão que acompanhava, que seguia os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João, em que momento esses apóstolos pediram dessas pessoas dízimos e ofertas? Não, eles tinham prazer apenas no ganho de almas. A finalidade deles era ganhar almas para o reino de Deus. E da mesma forma que Jesus não tinha onde recostar a sua cabeça, os apóstolos deram continuidade. Paulo, ele abriu uma igreja, preparava uma pessoa, colocava ali, ele ia adiante, abriu outra igreja. Agora a gente vê pastores hoje aí, abre uma igreja, pronto, senta o traseiro na cadeira, não quer mais saber de nada, nem mesmo de amar. A igreja hoje, espiritualmente, está falida, pobre, doente, cancerosa. Hoje não existe igreja. Hoje existe apenas, digamos assim, um imóvel, um recinto construído, que ali se agrupam pessoas, porque igreja mesmo somos nós. E nós, como igreja, estamos muito longe de verdadeiramente saber o que é ser cristão. Porque Jesus Cristo, ele não congregava em igreja. Os apóstolos não tinham igreja, eles abriam igreja no coração do homem. Eles não brigavam. Eles não disputavam espaço. Eles não pregavam cada um Cristo. Era o mesmo Jesus. E um espaço servia para todos. Meu Deus. O que fizeram com a igreja do Senhor? Mataram a igreja de Jesus Cristo. Mataram os salmos de Jesus Cristo. Assassinos da palavra, ladrões, assassinas, ladras, mercenários, mercenárias. Que o Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia
da igreja no Brasil. Principalmente a igreja no Brasil. Essa é a que mais dá escândalo no mundo. É a igreja brasileira. Onde estão os maiores ladrões de púlpito. Os maiores ladrões da música gospel. Os maiores mercenários de tribuna. Que nos voltemos, que nós voltemos para Cristo. Que venhamos a pedir. O homem hoje dobra o joelho, ele pede tanta coisa a Deus. Mas ele esquece de pedir: Senhor, me faça um homem, uma pessoa melhor. Senhor, joga por terra as escamas dos meus olhos espirituais, porque eu já não estou mais te enxergando, Senhor. Permita-me voltar a te enxergar. Permita-me, Espírito Santo, estar sensível ao teu toque. Senhor, me ajuda a voltar ao primeiro amor. Eu vejo o ser humano pedindo tanta coisa, mas eu não vejo o homem pedir para que o Senhor se achegue até ele. E que o Senhor permita que o homem se achegue até Jesus. Meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia da igreja na nossa nação, no Brasil. Porque, lamentavelmente, 99% da igreja no Brasil está corrompida, doente, cancerosa. Nós podemos mudar esse quadro. Eu posso mudar esse quadro. Você pode mudar esse quadro. Nós podemos mudar esse quadro. Só se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, tá? Um bom final de noite para você. Shalom Adonai.